Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula aqui vamos resolver um problema que o aluno trouxe, que é exatamente essa bomba d'água aqui, olha pessoal, que é um motor monofásico, fase neutro, né? E ela está sem o capacitor de partida. A gente sabe que os motores monofásicos, quando você quer uma potência de ativar o giro do motor rapidamente, então é projetado com capacitores de partida. Então, qual o capacitor de partida? Nós não temos aqui, não sabemos. Então ele disse, professor, como é que eu posso determinar e saber o capacitor de partida? Certo? Já me disseram um valor, me disseram outro, mas eu queria ver se tinha um cálculo para eu aprender a fazer isso aí para qualquer capacitor, qualquer motor monofásico. Eu digo, tem, vamos lá. Primeira providência, eu preciso saber se o motor, se a bobina dele está normal, não está queimada, não está aberta, né? Não está infinito, ou que se está em curto. O que é que eu faço? Simplesmente eu coloco aqui o multímetro na escala de ohms, aqui, ó, estamos colocando aqui em ohms, e agora vou pegar a tomada dela aqui, olha, né? Vou pegar a tomada e vou colocar em cada uma delas aqui na medida ômica, para a gente ver qual é o valor dessa bobina do motor. Então, botando dessa maneira, deixa ele calcular ali, ó, está indicando, vamos ver, 40, deixa eu ver, tá aqui, é ruim medir na tomada, viu pessoal? Porque ela dá muito mau contato, mas deixa eu ver aqui um valor bem apertadinho aqui, deixa eu ver, olha, 38 me parece, é o menor que der aqui, ó, 37, 38, vamos considerar 38, certo? Olha, eu estou pegando dos dois lados, não influi na resistência, por quê? Porque o valor é muito baixo. Valores abaixo de 1000 ohms, pessoal, a sua mão aqui medindo não interfere. E ela aqui deu 37, 38 ohms, então a bobina não está aberta, certo? Então tem condição de funcionar. Outra coisa aqui é o fio terra dela aqui, ó, o fio terra verde, eu vou fazer também a medida, ver se está logo ligado. Então está na escala de ohms, vou botar um no fio aqui, coloquei no fio do terra, tá vendo? Aqui. E vou colocar o outro na carcaça, no parafuso aqui, por exemplo, olha. Vamos ver. Ó, 000, então o fio terra está funcionando. Tudo bem. Mas qual vai ser o capacitor? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte princípio, pessoal. O princípio vai ser o seguinte. A gente vai colocar o alicate amperímetro, que a gente sabe que capta o campo magnético, a gente vai indicar o valor dele, vou ligar ele aqui, deixar ele em ampere, AC. Vamos ligar ela sem o capacitor, vocês vão ver que ligando sem o capacitor, ela vai fazer um ruído, vou tirar aqui o multiteste, ele vai fazer um ruído, certo? Mas aí eu vou fazer, ó, vou fazer isso nela, vou meter o dedo aqui, rodar, para ela dar a partida. Quando ela der a partida, eu vou medir a corrente aqui na fase do neutro, vou medir a corrente para a gente ver o valor que vai indicar aqui, e a gente vai fazer o cálculo, a gente vai para o quadro e a gente vai explicar o cálculo como é feito, ok? Então vamos lá. Então, vamos lá. Vou ligar aqui, vou trazer para cá a tomada para vocês verem aqui melhor, certo? 1, 2, 3 e já. Olha, não está apitando, ó, e não gira, não dá partida, sem o capacitor. O capacitor de partida, ele vai o quê? Ele vai provocar o quê? Um adiantamento na corrente, certo? E o atraso na tensão. Vamos lá. Olha, tá vendo? Funcionou. Ele não precisa mais de capacitor, mas aí todo dia você vai meter o dedo na bomba para poder ela girar. Por isso se usa o capacitor de partida. Vou então agora determinar a corrente com alicate e amperímetro, certo? Vou fazer aqui o seguinte, vou segurar aqui e botar o alicate. Vamos ver o alicate, quanto vai dar? Tá dando 1.25, estão vendo aí? 1.25 de ampere, 1.24, 1.25, 1.24, pronto. Agora nós vamos fazer uma pausa e vamos para o quadro fazer o cálculo para descobrir o capacitor. Então, pessoal, vamos lá agora aqui no quadro para a gente ver, né? Então vamos determinando, né, a capacitância de um capacitor que é ligado a um motor monofásico. Então vimos a parte objetivamente prática anteriormente, vamos explicar o cálculo agora. Tem que ter um cálculo, pessoal, mas é fácil, só é seguir a sequência aqui que a gente vai explicar. Primeiro,
vamos determinar a reatância indutiva. O que é reatância indutiva, pessoal? Vocês sabem que o motor, certo? Estamos falando do motor monofásico. O motor é o quê? É um fio enrolado, com várias bobinas ali, então tem uma certa indutância. E essa indutância, quando é aplicado uma DDP na indutância no circuito fechado, vai gerar o quê? Vai gerar um campo magnético, pessoal. Então vai gerar uma reatância indutiva. Essa reatância indutiva é um valor resistivo, pessoal, que vai existir só no momento que estiver passando corrente elétrica. E aí é estudado da seguinte forma e calculado. XL, reatância indutiva, a unidade é dada em ohm. Então, XL é dada em ohm, reatância indutiva, certo? É igual a quê? É igual a DDP, que vai ligar, alimentar essa bobina, que no nosso caso é o motor, foi 220 volts, que eu botei aqui, ó, e a corrente que a gente mediu no alicate amperímetro, que vocês viram aí, que deu aproximadamente 1,2 amperes, é volts por ampere. Então, reatância indutiva, XL é DDP 220 por 1,2 amperes. E deu 183 ohms. Esse é o valor, certo, da reatância indutiva, não é da bobina, do fio da bobina do motor. Aqui, esse valor aqui é um valor que vai existir no momento que estiver existindo corrente elétrica, pessoal, é a reatância indutiva, ok? Então, até aí, tudo bem, sabemos reatância indutiva. Segundo, determinando a capacitância agora do capacitor, que é o que a gente quer, porque vocês viram que o motor sem o capacitor de partida, que o capacitor de partida, ele, o que é que ele faz? Ele se opõe, né? Ele faz o quê? Ele avança a corrente e atrasa a tensão, um processo inverso do indutor. Então, ele avança a corrente para poder dar a partida. Então, olha, o capacitor aqui, o C, capacitor, é igual a 1 sobre 6,28, já é um número padrão, vezes a frequência, também padrão, que é 60 Hz na nossa rede elétrica, certo? Então, esses dois aqui são um número padrão, vezes o XL. Quem foi XL? 183, que é o que a gente viu ali em ohms. A gente vai multiplicar. Quando a gente multiplica esse valor, a gente encontra isso aqui, ó, 68.954,4 aproximadamente. 1 sobre isso vai se dividir e encontramos o que, ó, 0,00014 F, Faraday, que é a unidade de capacitância, a gente viu que vai ser dada em Faraday. Mas quando nós vamos comprar na loja o capacitor, a gente não pede, me dá um 0,000014 de Faraday. Não se compra assim. Se compra geralmente em quê? Em microfarads. Capacitores de motor, pessoal, é dado em microfarads. Então, você vai fazer o terceiro item, que é transformar 0,00014 em Faraday em microfarad para você poder comprar. Para isso, simplesmente, pessoal, você vai contar 6 casas. Você vai contar 6 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Então, você vai contar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre 6. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, resposta, pessoal. Você vai comprar um capacitor, você vai pedir lá um capacitor de quanto? Olha, de 14, que a vírgula terminou aqui, quando contou 6. 14, o quê? Microfarads. Agora, veja só, esse valor aqui é o valor máximo dele. Aqui é o valor máximo da capacitância. Mas você pode usar aqui até um valor menor, de 14 é o máximo. Você pode pegar até um valor menor. O menor, você pode diminuir desse valor aqui, tirar menos, por exemplo, 40%. Você pode colocar até menos 40%, certo? Colocando menos 40%, o que é que vai acontecer? 14 menos 40%, ele vai dar um pouco menos aí de 9 microfarads. Deixa eu ver aqui, fazer o cálculo aqui para colocar vocês. Pode ser o máximo, esse é o... Sim, então vamos lá para o valor mínimo lá. Então já sabe o valor máximo, 14, né? O F é o máximo que a gente calculou e o mínimo menos 40%, que dá aproximadamente um valor de 8,4 UF de microfarads. Aqui esse é o valor mínimo. Valor mínimo, certo? Então, pessoal, agora você já sabe calcular para qualquer motor monofásico que esteja sem um capacitor, que não sabe qual é o capacitor, você liga ele, gira o eixo dele para ele girar, mede com alicate amperímetro, como a gente fez aí, certo? Pega o valor, a tensão da rede elétrica, divide pela corrente que der no alicate amperímetro, vai saber a
aqui a reatância indutiva, certo? Divide pela essa fórmula, sempre essa fórmula aqui, ó, 6,28 vezes 60, que é a rede elétrica, e o valor da reatância, divide 1 por esse, dá em farad, conta 6 casas para transformar em UF, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e bota a vírgula, certo? E aí já sabe que a vírgula ficou aqui, então fica o quê? 14 UF entre o valor máximo ou até 40%, 8,4. Normalmente esse motor, eu vi aqui já sempre, uso um de 10 UF, pessoal, 10 UF. Vamos agora, pessoal, determinar, certo, a tensão nominal do capacitor de partida de um motor. Vimos anteriormente a capacitância do capacitor, não foi? Já sabemos. Agora vamos à tensão agora dele nominal que a gente pode comprar. Muito fácil. Vejam só que é bem rápido. Então, solução. Primeiro, a tensão que alimenta o motor aqui é de 220 volts no Recife que estamos fazendo aqui na Escola Técnica Layout. Segundo, a tensão de pico de 220 volts, qual será? É igual ao 220 volts vezes raiz de 2, ou raiz de 2 é igual a 1,4142, então basta multiplicar. Então a voltagem de pico, certo, que a gente vai encontrar, vai ser 220 vezes 1,4142, que é igual a 311 volts, 312 aproximadamente, ok? Agora veja só, essa tensão de pico, você sabe que o capacitor, a gente aprendeu que ele armazena toda a tensão por um determinado período de tempo, não é isso? Então essa é a tensão que ele vai armazenar, certo? Aproximadamente 311, 312 volts por aí, depende do decimal que você utiliza aqui na multiplicação. Terceiro, colocando uma tolerância de mais 15%, a gente vai estar de 15% acima, vamos obter uma tensão de aproximadamente 357 volts AC. Vocês podem fazer isso aí, 311, bota lá na máquina, mais 15%, pode subir a tensão muito, a gente deixou, olha, fica 357 volts, então acima disso. Conclusão, você pode usar um capacitor com tensão nominal, que você compre ele, de 357 volts. Então, isso aí vai ser tranquilo, mesmo que você encontre o original sendo de 450 ou de 400, você pode utilizar até um de 357 acima disso para substituir o capacitor que estava queimado ou que não existia, certo, no motor quando a gente foi fazer a manutenção aqui do equipamento. Porque isso é uma das dúvidas que muitas vezes os alunos têm, porque quando às vezes você observa que vai estar na bomba d'água, no outro motor, um capacitor que tem tensão nominal de 450. Você chega na loja e diz, me dê um capacitor de 10 microfarads de 450 volts, mas aí, pessoal, não tem. Às vezes tem, ele diz, olha, só tem um de 370 volts. 375, 380, aí você fica em dúvida. Não tenha mais dúvida. Você agora já sabe. Se sua tensão é 220 volts, qualquer capacitor que tem uma tensão maior do que 357 volts, você pode comprar e utilizar. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.